E ministros do Tribunal Superior Eleitoral afirmaram que ficaram surpresos com a inclusão do julgamento que pode levar à cassação do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, na pauta do plenário. A sessão foi marcada para a próxima terça-feira pela ministra, presidente do TSE, Carmen Lúcia, um dia depois da operação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Segundo a assessoria do tribunal, a data não tem relação com a ação policial. A relatora do caso, ministra Isabel Galotti, liberou o processo para julgamento por estar de saída da corte. No entanto, o processo já estava liberado havia meses. Só depois da operação é que a ministra Carmen Lúcia agendou o julgamento. As acusações contra Cláudio Castro envolvem suspeitas de uso de cargos e recursos públicos para favorecer a campanha à reeleição em 2022. Ana, a gente já comentou aqui, agora a gente traz um pouquinho desse bastidor, né? Alguns ministros que foram ouvidos aí pela nossa reportagem que se mostraram surpresos, né? Com esse julgamento logo na sequência dessa operação. Parece, né, que tiraram ali a pastinha, o processo da pilha, né, que já estava pronto para julgamento havia meses, mas aí a ministra Carmen Lúcia designou finalmente a data para a próxima terça-feira. É tudo muito descarado, né? Sem vergonha, não tem, eles não sentem assim o mínimo constrangimento. É, a gente poderia mais uma vez falar, nossa, que coisa, estamos chocados, mas nós não estamos chocados. Chocados talvez ficaríamos se eles não tivessem aberto mais um caminho de perseguição política no Brasil. Então, é tudo muito escancarado. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, uma instituição importante para a nossa República, aquilo que a gente sempre fala aqui, mas a composição desse Supremo Tribunal Federal e de todos os seus agentes satélites, eu colocaria dessa maneira, TSE, alguns em outros tribunais, eles são exatamente isso, agentes políticos, nada mais. Eles não são, a STF não é mais uma corte constitucional, não, as outras cortes e tribunais, elas não se atentam apenas às leis, mas há um comando hoje que vem lá de cima de pura perseguição política. Política. E o triste disso tudo, Paula, é que o brasileiro fica com esperanças de que os americanos tentem resolver isso, porque o nosso Congresso completamente inerte. Bom, agora 19h02, uma informação que acaba de chegar aqui para a gente, que um grupo de militantes de esquerda tenta fechar uma das vias da Avenida Paulista. A gente acompanha imagens ao vivo da Avenida Paulista nesta sexta-feira, aparentemente uma manifestação contra o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A gente está vendo aí uma faixa escrito Castro Carniceiro, é isso mesmo? Algumas bandeiras vermelhas, a gente não consegue identificar muito bem partidos, movimentos. Tem bandeira da Palestina também, que mais aí me ajudem, que a gente está acompanhando ao vivo uma câmera aérea da Revista Oeste na Avenida Paulista. Eles fechando, interditaram aí uma das faixas da Avenida Paulista nesse momento, em frente ao MASP. E de todos os satélites do PT. Agora, vejam só como essas pessoas agem. Elas, obviamente, não fizeram um comunicado porque não tinha nenhuma informação de que a avenida seria fechada hoje. Numa sexta-feira, você fecha uma das principais artérias da cidade, sendo que no ponto onde eles estão, para quem não conhece a cidade de São Paulo e esse ponto da Avenida Paulista, ali embaixo do MASP dá para fazer essa mesma manifestação. Eles cabem, é verdade. Sem, obviamente, porque, convenhamos, né, deve ter um pouco mais do que meia dúzia ali, né, porque a gente está vendo. Embaixo do vão do MASP tem um espaço gigantesco, é o Museu de Arte de São Paulo, em que eles caberiam lá, sem, obviamente, fazendo protesto, dizendo o que quiserem, porque a liberdade de expressão nós garantimos, a Constituição garante acima de tudo. O que o Supremo não garante, parece, é a liberdade de expressão de quem pensa diferente dele, né? Mas, enfim, poderiam ficar lá sem atrapalhar a vida das outras pessoas que estão trabalhando, voltando de casa ou indo para algum outro lugar. Agora, essa meia dúzia é coerente, né? Eles estão mostrando que apoiam todas as organizações narcoterroristas. Sim.
Ó, tá aí, então a gente acompanha imagens da Avenida Paulista nesta sexta-feira, dia 31 de outubro, parte então da Avenida Bandeira bloqueada. da Palestina, né? Tem algumas, né? exatamente, que a gente consegue observar. E olha que curioso, casa muito bem com a próxima pauta que a gente vai trazer agora no programa. Daqui a pouquinho a gente volta com mais imagens ao vivo para acompanhar aí essa manifestação de militantes da esquerda contra a operação no Rio de Janeiro, contra o governador Cláudio Castro. A gente acompanha aí essa faixa, né? Castro, carniceiro. Já o Hamas é muito humano. Sim. E aí qualquer tem o apoio novidade... dessa gente. Agora eles estão levantando ali uma bandeira, vamos ver se a gente consegue ler o que está escrito nessa bandeira. E de Ana, quer acordo com comentar? a USP, 50 mil pessoas, né? A gente vai ficar de olho aqui, Ana, para checar aí esses números. Por enquanto, essa manifestação que cabe, como bem disse o Piotto, embaixo ali do vão do MASP, né? Nesse Sobra momento. espaço, seguramente. Sobra, exatamente. Bom, a gente vai seguir aqui com a pauta, qualquer coisa a gente volta ao vivo com imagens da Avenida Paulista. Deputados de esquerda pediram a prisão do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. O grupo ligado ao PT, PSOL e PCdoB assinou um ofício enviado à Procuradoria-Geral da República solicitando a abertura de uma investigação criminal sobre a operação no Rio de Janeiro. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara alega risco à ordem pública e afirma que o governador teria responsabilidade pelas mortes. Entre os signatários estão Raymond, Talíria Petroni, Pastor Henrique Vieira, Glauber Braga e Jandira Fegali. Eles também enviaram um ofício ao Supremo pedindo ao ministro Alexandre de Moraes, relator da ação da DPF das favelas, medidas para garantir a transparência nas perícias e na liberação dos corpos das vítimas. Piotto, a gente também conversando com alguns especialistas em relação dessas perícias, né? Alguns deputados de esquerda dizem que vão pedir perícias independentes. O que ele nos disse é que numa ação como essa, com 2.500 policiais, é praticamente impossível você realizar uma perícia e detectar se o sargento ou o capitão João atirou no criminoso Pedro. É impossível, porque são muitas armas e você teria que fazer ali uma perícia, né, balística de todas as armas que foram utilizadas nessa operação. Então é praticamente inviável, impossível de realizar essa relação, né, de mortos e quem realizou essas mortes, essa troca de tiros. Não obstante a isso, também os corpos foram vilipendiados pelos próprios outros narcotraficantes. Ou seja, do ponto de vista de prova, você já não tem mais nada. Nada mais é garantido porque, uma vez que alguém foi lá, é vilipêndio a cadáver isso, tá? Isso é crime, inclusive. Nesse caso especificamente, está lá parado, seja... Fraude processual. Fraude processual, ou seja, e aí, como é que você faz? É que a esquerda, ela insiste nessa tese, ela perdeu o discurso porque ela perdeu a razão faz muito tempo. Veja de novo o resultado das pesquisas. Nós ainda, e insistimos nisso, vivemos uma democracia. Democracia é maioria. As pesquisas estão mostrando de forma clara, de forma cristalina, onde as pessoas se posicionam, qual é exatamente, e há uma aprovação diante disso. Essa esquerda nunca se preocupou com aquelas pessoas que estavam sendo subjugadas dentro dessas barricadas, dessas áreas tomadas pelos narcoterroristas lá no Rio de Janeiro. Agora estão preocupadas com quem?